Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. Nós louvamos a Deus por sua vida e temos a certeza que o programa de hoje, como tantos outros já abençoaram aos nossos telespectadores, também haverá de abençoar você. Pastor Hernandes, muito bom ter a sua companhia aqui. Viu? Privilégio, pastor Jailton. E hoje o programa tem um tema tão empolgante, atual, e certamente vai poder ajudar muita gente a tirar dúvidas, porque é um assunto que traz muitas dúvidas na vida de tanta gente. Eu acho que vai ser uma grande bênção o programa de hoje, estou muito empolgado com ele. Que bom! Nós queremos que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e logo em seguida vamos apresentar o tema do programa de hoje. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje vamos tratar do seguinte tema: a enfermidade à luz da Bíblia. Pastor Hernandes, vamos começar com uma pergunta. Pois não. Toda enfermidade é decorrente do pecado? Veja bem, não haveria enfermidade se não houvesse pecado. Então, de uma forma mais ampla, a enfermidade é resultado do pecado. Mas não é verdade que toda enfermidade que uma pessoa esteja enfrentando no momento seja fruto de um pecado específico que ela cometeu. Isso é um estreitamento do entendimento. Isso é uma limitação do entendimento. Por exemplo, você pega Ana, mulher de Eucana. A Bíblia diz que ela era estéril. E está escrito lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 5 e 6, que foi o próprio Deus que a deixou estéril. Foi o próprio Deus que cerrou a sua madre. De tal maneira que nesse caso e em tantos outros, a enfermidade não tem a ver com um pecado específico. Um outro exemplo, o espinho na carne de Paulo. Está em Gálatas capítulo 4, versos 14 e 15, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na região da Galácia por causa de uma enfermidade física. E muito provavelmente, quando ele faz referência em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, sobre o espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo a fim de que ele não se ensoberbecesse, a procedência disso não podia vir do maligno, por causa do propósito. Qual era o propósito? Ele não ser soberbo. O diabo tem todo o interesse com a pessoa ser soberba, porque Deus abomina a soberba. Deus resiste o soberbo. Mas mesmo aquela enfermidade procedendo do próprio Deus, Satanás pegava aquela enfermidade para esbofetear Paulo. Para dizer o seguinte: está vendo aí, você não é servo de Deus? Olha como é que você está sofrendo. Você até orou e a resposta não veio? Será que Deus ama mesmo? Quantas pessoas ainda hoje, pastor Jailton, estão questionando o amor de Deus porque estão doentes?
porque acham que se Deus nos ama, nós não deveríamos enfrentar a enfermidade. Então, não é verdade, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, não é verdade que toda doença que uma pessoa esteja enfrentando hoje é fruto de um pecado específico que ela, porventura, tenha cometido. Quando um cristão se depara com um diagnóstico que não é promissor e com um prognóstico que é, digamos, aterrorizante, o que ele deve fazer no que diz respeito à questão da saúde? Veja bem, há uma corrente hoje equivocada no meio cristão que diz o seguinte: toda enfermidade é procedente do maligno. Jesus veio para destruir as obras do maligno. Logo, é da vontade expressa de Deus que toda enfermidade seja erradicada. E então se lida com a enfermidade como se fosse um demônio e expulsa a enfermidade ou manda embora a enfermidade, como se a enfermidade fosse uma entidade. E nesse momento algumas pessoas correm um outro risco, de um outro desvio, é dizer o seguinte: se você procura um médico, você não tem fé. Vai direto a Deus, Ele é o médico dos médicos. Então, se você, em vez de ir a Deus, vai a um médico, você está dizendo que você não confia em Deus. Isso é um equívoco. Se você está enfermo, procure um médico. Toda a verdade é a verdade de Deus, toda a ciência é a ciência de Deus. O médico é um instrumento nas mãos de Deus. Nós cremos que a cura é divina. Agora, Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios. Mas é legítimo um crente, ao ficar enfermo, ou até mesmo preventivamente ir periodicamente fazer exames, entendendo que Deus deu ao homem habilidade, conhecimento, técnica, ciência para cuidar da nossa saúde. E quando eu vou ao médico para cuidar da minha saúde, eu não estou de forma nenhuma dizendo que eu não acredito em Deus. Eu creio sim que Deus é quem cura, mas Ele vai usar o médico, Ele vai usar o remédio, Ele vai usar a cirurgia, Ele vai usar a tecnologia a nosso favor, porque tudo que nós temos procede das próprias mãos de Deus. Mas eu vou insistir com a temática. Pois não. Quando ele chega no consultório, que o resultado é ruim, não é aquele que é o esperado. Nesse momento, eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, é você entender que Deus tem controle de tudo. Essa enfermidade grave não pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido. Tem hoje uma teologia por aí do open teísmo, do teísmo aberto, que diz que Deus é surpreendido igual a gente. Não, Deus não é surpreendido. Deus não é pego de surpresa. Deus não usa rascunho nos seus planos. Então, a primeira coisa, isso não pegou Deus de surpresa. Segundo, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Fazer o tratamento, buscar os recursos, lutar por isso, não jogar a toalha, não desanimar, não se entregar, porque até esse entusiasmo e luta pela vida é dom de Deus. E faz bem para quem está se tratando de uma enfermidade grave. Mas não pode se desesperar. Porque qual a postura de um cristão? Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Nós não temos pavor da morte. Se ela chegar, nós sabemos de uma coisa: morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nada de pânico, nada de desespero, confiança na providência de Deus. Porque na linguagem de William Cowper, a providência pode ser carrancuda, mas a face de Deus é sorridente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Estamos iniciando o segundo bloco numa temática muito atual, como disse o pastor Hernandes, tratando
a respeito do seguinte tema: a enfermidade à luz da Bíblia. Pastor Hernandes, o enfermo, ele almeja a cura. Claro. Aquele que recebeu um diagnóstico que lhe é desfavorável, ele anseia por sua recuperação. E às vezes o médico, de uma forma assim muito fria, diz ao seu paciente: não há jeito, não há cura, não há saída, não há remédio. É como se ele estivesse lavrando ali uma sentença de morte. A pergunta é: Deus, nos dias atuais, cura? Ele responde orações? Pastor Jailton, há algumas pessoas que, penso eu, equivocadamente, acreditam que Deus fez maravilhas no passado, mas Deus não faz mais hoje. Quando eu leio as Escrituras, e essa é a nossa confiança, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não se aposentou. Deus não abdicou da sua soberania, do seu poder. Ele tem o mesmo poder. Ele é o mesmo Deus do passado. Ele fez, Ele faz, Ele fará. Nós todos, nós somos pastores. Nós já oramos por pessoas que tinham uma sentença de morte e vimos Deus restaurando essa pessoa de uma forma miraculosa. Não estamos dizendo com isso que isto acontece com todas as pessoas. Mas quando Deus quer, tem jeito. Ele pode suplantar o prognóstico da ciência, porque a última palavra não está com a ciência. A última palavra está com o Deus vivo, o Criador da ciência. Então, nós devemos orar, aguardando de Deus o extraordinário. Se Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Deixa eu lembrar de um texto bíblico. Está lá em Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, que um homem leproso, Dr. Lucas, que registrou o Evangelho, quando narra essa mesma passagem, ele diz que o homem estava coberto de lepra. Portanto, era uma lepra, que já era uma doença incurável, no seu estado mais avançado. Esse homem era uma carcaça humana, cheirava mal, o corpo dele estava apodrecendo. Ele não tinha mais cartilagem, estava deformado, todo coberto de lepra. E ele chega para Jesus com a seguinte propositura: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Eu acho bonita a abordagem dele. Primeiro, porque reconhece que Jesus tem poder. Segundo, ele se submete à vontade soberana de Jesus. E diz a Bíblia que Jesus diz para ele, compadecendo-se dele, tocou-lhe e lhe disse: quero, fica limpo. E imediatamente o homem ficou limpo. Eu sou pastor há 33 anos. Eu já vi pessoas sendo curadas com sentença de morte, de uma forma extraordinária. Eu creio que Deus responde às orações. Eu já tenho visto muitas pessoas sendo curadas em resposta às orações. Isso não significa dizer que já que Deus responde a oração, por que eu vou ao médico então? Não, eu vou ao médico. Aliás, Jesus foi chamado de médico, e não é por acaso. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a usar o medicamento conhecido da época para as suas frequentes enfermidades. Então, o próprio apóstolo Paulo andava com Lucas, que era médico, a tiracolo, porque Paulo era um homem doente. Então, não é pecado você ir ao médico. Mas, se o médico, a medicina, a ciência disser para você, fim de linha, você ainda pode esperar ainda algo sobrenatural, que vai além da capacidade da medicina. Deus pode intervir, Deus pode agir, Deus pode responder a oração. Se Ele não responder, Ele é Deus. Curando ou não curando, Ele é Deus. Ele é o Deus que dá vida, é o Deus que tira a vida. Ele é o Deus que dá vida, é o Deus que mata. A nossa vida é dele, quer na vida, quer na morte. E é nisso que nós devemos descansar o nosso coração. Pastor Hernandes, nós enfrentamos nos nossos dias um problema muito sério, que é a má-fé. Espertalhões do mercado religioso que tentam
valendo-se da fragilidade emocional de quem está enfermo, manipular, maquiar, iludir. Isso tem sido extremamente prejudicial. Pessoas marcando sessões de curas, de milagres. Como o nosso telespectador pode e deve se prevenir destes aproveitadores? Pastor Jailton, o senhor levanta uma questão soleníssima, gravíssima, no contexto evangélico brasileiro, que é o surgimento de grupos religiosos que aglutinam ao redor de si multidões, fazendo promessas, afirmando determinadas coisas que não podem ser verdadeiramente verificadas, curas que são maquiadas, situações até de escândalo nesse sentido, e que nós temos que repudiar. Eu tive um tio muito querido, que foi em uma determinada igreja dessa, e a pessoa disse: você der tanto de dinheiro, eu vou fazer uma oração por você, e você vai ser curado. E o meu tio deu, naquele desespero que ele estava, ele não era um homem cristão ainda, e o indivíduo disse: está curado, pode voltar para casa. 15 dias depois nós estávamos enterrando o nosso tio. Promessas vazias. Nenhum homem tem esse poder. O poder não está no homem, o poder está em Deus. E aqueles que usam a boa fé das pessoas para enganá-las em nome de Deus, estão debaixo do juízo de Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Esse mercadejamento da fé, esta venda das novas indulgências com novas roupagens que foram desengavetadas nos nossos dias por aqueles que se apresentam como pastores, é algo que nós devemos repudiar. Repudiar. Nós continuamos crendo firmemente na veracidade das Escrituras, mas nós temos que provar os Espíritos se eles verdadeiramente procedem de Deus. Não se pode enganar as pessoas em nome de Deus. Não se pode vender milagres, como se acontece nos nossos dias. Nós estamos caminhando aqui para o fim do nosso segundo bloco, e no terceiro bloco vamos tratar de uma questão muito importante atrelada ao tema que nós estamos abordando aqui. Não saia daí, nós voltamos já depois de um breve intervalo. Só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só.
está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Pra não mais estar só. No terceiro bloco, o último bloco do nosso programa, o nosso programa está ficando cada vez mais curto, né? Nós queremos trazer uma palavra de esperança àquele que está há muito tempo enfermo. João relata em seu evangelho, mais especificamente no capítulo 5, que o Senhor Jesus fez uma visita a um local público, né, chamado Tanque de Betesda, e ali, naquele local onde tantos enfermos estavam amontoados, ele vai especificamente a um homem, cujo nome não nos é revelado, porém o texto nos diz que aquele homem estava há 38 anos naquela situação, uma pessoa há 38 anos paralítico, cativo, limitado, dependendo da solidariedade. E o Senhor Jesus vai até ele, objetivamente, deliberadamente, e lhe restaura a saúde. Quando uma pessoa está há muito tempo enferma, ela ainda pode ter esperança? Pode ter esperança, porque a nossa esperança é uma pessoa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é a nossa esperança. Para Jesus não existe coisas fáceis ou difíceis. Nós temos esta concepção, isso é fácil, isso é difícil, ou aquilo outro é impossível. Para Jesus, tudo é possível. Então, não é porque uma enfermidade é grave ou é crônica e ela está lá estabelecida há décadas, no caso desse homem mencionado, 38 anos, eu penso que um camarada paralítico há 38 anos, naquela época, sem os recursos da medicina de hoje, devia estar com seu corpo todo atrofiado, devia ter carne viva, de tanto ficar deitado numa esteira. Era uma multidão, era um ambiente mal cheiroso. E Jesus propositadamente chega nesse camarada com uma pergunta: queres ser curado? Eu acho curioso, pastor Jailton, que a resposta desse homem não foi sim ou não. Ele respondeu assim: eu não tenho ninguém. Com isso, esse homem expressa uma outra enfermidade, talvez tão grave quanto, ou mais grave ainda, do que a enfermidade física, que é a enfermidade da alma. É a enfermidade emocional, é a enfermidade do abandono, é a enfermidade do desprezo, é a enfermidade de ver tanta gente abençoada à sua volta e você relegado ao esquecimento. Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus não faz nada sem propósito, Jesus sabia disso. Jesus queria que esse homem trouxesse à tona toda a dor que estava lá dentro da sua alma, as ferpas que estavam criando pus nas suas emoções. Queres ser curado? Parece-me que esta pergunta é óbvia demais para um enfermo. É claro que toda pessoa que está doente quer ser curada. Mas às vezes, pastor Jailton, a maior necessidade da pessoa não é apenas a cura do corpo, mas a cura das emoções, a cura das memórias, a cura dos relacionamentos, a cura da alma. E quando aquele homem diz isso,
Jesus dá uma ordem para ele: toma o teu leito e anda. O que é impossível para você é possível para mim. Agora pensa comigo a ordem de Jesus. O que é que um paralítico não pode fazer? Ele não pode levantar, ele não pode andar, ele não pode pegar peso. Mas o que é fé? Fé é você confiar que quando Jesus dá uma ordem, ele dá o poder para que a ordem se cumpra. Imediatamente ele ficou curado. O que eu acho maravilhoso em Jesus é que Jesus não faz a obra pela metade. Porque se fosse de um ponto de vista humano, um cara que está 38 anos paralítico, mesmo que ele fosse curado, o que ele tinha que fazer? Fisioterapia. No mínimo 1 ano, para começar os seus músculos ficarem no lugar, as suas articulações ficarem saudáveis. Mas Jesus fez uma cura completa. Isso nos leva para um outro ponto, pastor Jailton, que eu acho importante nesse último bloco do nosso programa. É que a cura física deve nos remeter a uma cura mais importante ainda, que é a cura espiritual. Porque se é verdade que Deus usa os médicos e os remédios e os expedientes e as intervenções cirúrgicas para restabelecer a saúde física do ser humano, nenhum ser humano, por mais perito, tem competência para nos socorrer espiritualmente. Só existe um que pode trazer saúde para a nossa alma, salvação para a nossa vida e perdão para os nossos pecados. E este é Jesus de Nazaré. Então as curas físicas, elas como que apontavam e simbolizavam a necessidade da maior cura que todos nós temos, que é o perdão dos nossos pecados. É a cura espiritual, é a reconciliação com Deus. Essa é a mais urgente. É a mais urgente. Porque há muitas pessoas saudáveis que estão muito doentes. Todos estão doentes. Todos, espiritualmente, todos estão doentes. E todos precisam de Jesus. Alguns que não têm consciência disso. Mas bendito é aquele que reconhece que está doente e precisa de médico. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando Jesus disse isso, ele não disse que existem sãos e doentes. Ele disse que existem doentes que não reconhecem a doença. Por isso não procuram médico, não procuram Jesus. E a minha palavra para você é essa: venha para Jesus. Ele pode curar o seu corpo, ele pode curar sua alma, ele pode perdoar os seus pecados, ele pode dar a você a vida eterna. E essa é a mais urgente e necessária cura que você e eu precisamos. E só Jesus pode nos oferecê-la. Amém. Nós queremos convidar você a conhecer mais a respeito da pessoa bendita de Cristo Jesus. Venha fazer-nos uma visita. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha da Gama. Dominicalmente, os nossos cultos são realizados pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. Às 10 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical para todas as faixas etárias, com professores devidamente treinados e habilitados para o ensino das Escrituras. Será para nós motivo de grande alegria receber você, receber a sua família e poder compartilhar o mais importante de todos os tesouros, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Venha nos conhecer, venha nos fazer uma visita, será um grande prazer recebê-lo. Pastor Hernandes, uma palavra para o nosso telespectador. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E venha mesmo nos visitar na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Nós estaremos lá de braços abertos para acolher você e a sua família. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.